Agora, é uma derrota para a UNITA quando realmente o povo vai no quilamba. Isso é uma vergonha. Em plena fome, o povo está indo no quilamba. Mas o povo foi no quilamba por quê? Vocês não vão entender, porque a UNITA incentivou os angolanos a ir no quilamba. Vocês sabem disso? De que forma? Por isso que eu falo discernimento, e um líder tem que ter discernimento. Quando a UNITA começa a dizer o povo está com fome, o povo está com fome, esse discurso fome é que fica só na mente do povo. E quem tem que fome tem que procurar quê? Tem que procurar comida. É aí onde o João Lourenço colocaram boi e cerveja. Você tem que colocar na mente de um povo que um povo não tem que lutar por comida, mas pela honra. A UNITA não fala sobre honra. A UNITA não fala sobre princípio, sobre valor. Ele estimula o angolano ter a mentalidade só fome, achando que a vida se baseia só na fome, que as lutas Por exemplo, fome. angolanos que saiam daqui, vão para o Brasil ajudar, angolanos pretos saiam daqui, vão para o Brasil ajudar as pessoas necessitadas lá no Brasil, como é que serão recebidos? Você viveu lá? Vamos lá. Quando o Di Macedo entraram aqui para ajudar o angolano a espiritualidade, o que que aconteceu? Não vieram também aqui ajudar? Não conseguiram fazer uma escravidão espiritual? Não degradou? Agora vocês acordaram, né? Ficaram espertos. Agora estão a criar vossas igrejas. Tá se entender? Quantos angolanos famosos, cantores, ajudam, fazem doação, mas eles não aparecem, mas eles não divulgam. E vocês não valorizam. Por quê? Porque ele é escuro, ele é gorila, tipo nós. A China teve tanto problema. Por que os brancos não foram lá ajudar? Porque o chinês nunca pensou só em comida. O chinês pensou em construir nação. Tá se entender? E muitas vezes, quando a ajuda vem, ela é muito mais perigosa do que não vir. Vou te mostrar por quê. Quando um povo começa a viver de muita ajuda, ele perde o espírito de lutar por si mesmo. Ele perde a vontade de se defender por si mesmo. É lá um culturista, eu acho, Kikuya, né? Eu acho que o nome é esse. Quantas vezes ele faz isso? No alto escalão. Quantas vezes? Vocês não chamam para falar sobre isso. Vocês não convocam para falar sobre isso. Porque nós achamos que quando o branco faz é uma divindade e quando o negro faz é uma maldição. É isso que nós pensamos. O problema está no branco ou está na ajuda? Não, o problema não está na ajuda. O problema está na tendência em que o branco faz nessa ajuda. O branco é tendencioso, eu estou a falar. Porque eu vivo lá. Qual é a tendência que você viu nessas ajudas? É voltar em África e controlarem os africanos, governarem os africanos. Esta é a tendência. Porque nós que nascemos aqui sabemos que o nosso continente não é só de miséria, mas o angolano que está no estágio de macaco, na subservência aos brancos, que cujo sonho dele é ter um filho mulato que não é parecido com ele para se justificar perante a família dele, que venceu na vida, quando chega no Brasil, ele não tem esse pensamento. Quando o Brasil fala, você veio da fome. Porque num país onde o desemprego é tão alto, a fome é tão elevado, não há indignação, não há revolta, não há manifestações em alta escala. Significa o quê? MPLA. Significa que a presença do MPLA está em volta das pessoas. Porque se o povo angolano se revoltasse, ali era a demonstração do discurso da UNITA no parlamento. Falando, não, a UNITA está presente. Por quê? Porque o povo na rua está fazendo alguma coisa e é constante. Mas por que não está acontecendo assim? Porque o povo angolano já compreendeu. E que vocês que não querem aceitar, o povo angolano já deu conta que a UNITA é traidora. O povo angolano já deu conta que a UNITA é traidora e sempre foi traidor. A ambição do Jonas Savimbi de trair a FENELA para ir na casa dos brancos buscar arma para enfrentar o MPLA nos desgraçou. Porque se o Jonas Savimbi nunca tivesse saído da FENELA e a FENELA terminasse como terminasse, nós nunca podíamos viver esses tantos anos de guerra e essa tanta degradação e tanta estupidez. Mas o MPLA foi esperto, porque é um partido de branco. Conseguiu realmente procurar o gorila mais ambicioso e não mais inteligente, que é o Jonas Savimbi. Vamos armar esse macaco. Porque armando esse macaco vamos fazer guerra durante anos para retardar o desenvolvimento espiritual, intelectual e social. Jonas Savimbi não deu conta disso. E quando ele percebeu, já era tarde, começou a trazer discurso de nacionalista.
O que vocês gostam. Eu ponho em primeiro lugar o angolano, no segundo o angolano, no terceiro. Já era tarde, porque o Savimbi viu, não, poça. E agora? Por quê? Porque os nossos primeiros líderes foram à busca dos brancos. Nossos primeiros líderes não aceitam. Você, negrão, tem um grande programa aqui. Por que, que o Estado não investe para isso crescer? Mas não pode crescer, porque você está trazendo o moço Califa que está a falar a verdade, não vamos te financiar. Você traz aqui gente, pô, que ajuda esse país. Eu estou aqui, eu vim aqui a primeira vez. Muito obrigado. Eu não era conhecido, mas as pessoas agora conseguem perceber. Não, moço Califa, sim senhor, estás de parabéns. Mas pela oportunidade que você acha que eu vou passar na TPA, não vão deixar passar na TPA. Mas por quê? Para fazer o angolano ser burro, o angolano ser ignorante, o angolano ser estúpido. Esta corrupção que circula em África é produzida pelas políticas internacionais, pelos tribunais internacionais. No tempo da Isabel, no tempo lá do José Eduardo dos Santos, havia corrupção de forma extensiva. Mas vocês dizem que o país estava bem. Tinha dinheiro em circulação, tinha alimentação. Por quê? Porque o dinheiro era tirado do cofre do Estado e circulava entre nós. Então, como o dinheiro não saía do país em alta escala, produzia coisas boas para nós. Então, quando o dinheiro é tirado daqui e levado para a Europa, beneficia os europeus, não a nós mesmos. Então, quer dizer o quê? Que o dinheiro da corrupção, se gira dentro da Angola, ainda beneficia o angolano. Então, para o europeu, é bom que esse dinheiro vai para a Europa. Por isso é que eles dizem, então, se o europeu quiser acabar com a corrupção, é só não permitir que o dinheiro entre nos bancos europeus. Pronto, esses parlamentares vão fazer esse dinheiro circular aqui dentro. Então, que os angolanos se dividiram. Estão divididos. Logo, os brancos conseguiram mais uma vez perceber que por causa de comida, fezes, né? Fezes, nós conseguimos dividir os africanos. Por causa de fezes, os africanos se dividem. E qual é a intenção de querer dividir os africanos? Porque nós temos que compreender, meu irmão, a África tem o que os brancos precisam para a sua subsistência. A África tem o que faz o branco viver bem. E os brancos nunca realmente vão deixar os pretos em paz, enquanto nós pretos não se esforçar para se posicionar como ser humano. Moço Califa, se a África fecha as suas portas para a Europa e a América, o que será desses países? Ela volta a ser o que era no passado. O que era? Uma floresta de canibais. Uma degradação tremenda. Uma destruição tremenda. Um conflito de matarem uns aos outros, porque nós sabemos que a Europa ficou 2000 anos matarem-se uns aos outros. Só depois que eles pensaram em matar africano que os europeus deixaram de matar uns aos outros. Mas vivendo lá eu consegui perceber que o brasileiro branco nunca quis que o brasileiro negro ou afrodescendente percebesse o que é a África. Então, mostrando somente a pobreza da África, a miséria da Angola, foi destruído realmente a paixão do preto brasileiro querer um dia voltar para a África, do preto brasileiro querer conhecer o seu país. Então, vocês sabem que o MPLA não vai sair daí. Eu acho que, eu às vezes não entendo esse, desculpa por expressão, esses ativistas eu não lhes entendo. Eu não lhes entendo às vezes, se eles querem despertar este povo ou eles querem brincar com este povo. Os ativistas, que são os gangsters, dentro e fora da Angola, os luatiberãos, todos eles, o povo angolano, se juntou com a UNITA para remover o MPLA. Na urna, a UNITA diz que venceu as eleições. Bonito. Por que você não está a governar? Justifica, nos explica para a gente entender. O que todos os ativistas, todos os programas estão a dizer? É fraude eleitoral. É fraude eleitoral. Então, quem está a enganar o povo? Não é só a UNITA. Até os programas, os ativistas estão a enganar o povo. É aí que o MPLA se sente tão confortável dar aquele tipo de discurso e aquele tipo de bebedeira no quilamba. É aí que o João Lourenço sente-se que essa gente não está pronto para dizer a verdade a este povo. Então, mais uma vez, eles vão pré-concordar nas eleições de 2027. Vai ver que já passou. Tá certo. Mas sobre o discurso do presidente não me diz. Quando o presidente não, estamos a falar mais quando o presidente diz que quem o deve substituir é alguém que tem que estar fresco, não pode chegar cansado, ofegante. Mas está errado.
Mas falou, me disse ainda assim, aí vai falar, essa aqui já se vendeu. Porra, vamos ser também inteligentes, nós somos jovens. O João Lourenço está a dizer que ele está fraco, está cansado. E não só na forma de governação, até na forma de andar, até na forma de falar, até na forma de perceber os problemas. O discernimento, consoante o tempo, vai enfraquecendo. Então o homem está a dizer a verdade. Não posso colocar um cara mais fraco do que eu. Falou errado. Mas vai colocar quem? Nandó? Vai colocar quem? Mas em contrapartida, o presidente disse que caso a Constituição permitisse, ele continuava. Mas caso, como não... Entendem assim? Eu acho que as pessoas estão insistindo muito achando que o João Lourenço vai fazer o 3º mandato, né? Bateu uma fome? Peça agora o seu pitel no aplicativo de entregas de comida Cochito e receba o seu alimento no conforto do seu lar ou aonde tu estiveres. Faça agora o download da aplicação Cochito, disponível na Google Play e na Apple Store. Cochito! Estamos no ar, ouvinte, audiência, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na Rádio 20, sábado 27 de dezembro, 14 horas e 7 minutos de 2025 é o ano. Feliz Natal e um próspero ano novo. A esperar que o ano, estes últimos dias do ano, então, lhe estejam a sair bem e que entre no ano 2026 limpo, novo e com energias renovadas para continuar então a dar seguimento ao sonho estabelecido. Ouvinte que está a acompanhar o programa pelo Facebook, dê um like à nossa página para continuar por dentro de toda a informação que temos trazido aqui diariamente, essas entrevistas diversificadas, este entretenimento que nós temos feito aqui é unicamente para si, então você tem motivos para aí estar, então ir recebendo sempre estes vídeos que temos disponibilizado, como estamos a fazê-lo hoje. Você está a acompanhar o programa pelo YouTube, subscreva o nosso canal, ative o sininho para também receber as notificações quando formos disponibilizar qualquer conteúdo, tá certo? Então tem 1000 motivos ainda para estar aí do outro lado pelo YouTube. Por quê? Porque é aqui no YouTube onde disponibilizamos a entrevista na íntegra. Então hoje vai ser daquelas entrevistas que também eu gosto de fazê-las. Empresário, pretende alavancar seus níveis de venda, você tem uma empresa, pretende dar visibilidade à sua marca, fazer com que seu produto chegue até o público ao vender, entre em contato conosco, usando o número que está em rodapé. Nós vamos aqui dar visibilidade à sua marca onde quer que esteja, para então poder vender e torná-lo um empresário de sucesso. Nós gostamos de trabalhar assim, e é com isso que é com estes que nós temos trabalhado, com empresários que estão a dar os primeiros passos. Tá? E porque nós, Rádio 20, gostamos de crescer mutuamente com quem trabalha conosco. E é isto que estamos a fazer com as empresas que já estão conosco e com a WeMango, que não é diferente, tá? Que vamos agora então acompanhar a publicidade da WeMango. Já voltamos. WeMango, a ponte entre Angola e o mundo. Somos uma empresa internacional fundada em Cape Town, África do Sul e com sede em Luanda, Angola. Líder em tradução e interpretação em Angola, oferecemos tradução juramentada, tradução técnica, legendagens de filmes e vídeos. Também atuamos com interpretação simultânea e consecutiva para conferências, cimeiras, palestras, reuniões diplomáticas e de negócios. Nossa equipa de intérpretes atende línguas estrangeiras como inglês, francês, espanhol, russo, mandarim, alemão, italiano e mais. E também línguas nacionais, o mundo, Kimundo, Kikongo, entre outras. Trabalhamos com equipamentos da última geração e uma equipa técnica experiente para garantir qualidade total. Oferecemos também estudos de mercado, estudos de viabilidade económica e financeira, inquéritos estratégicos, apoiamos investidores estrangeiros, empresários nacionais e entidades governamentais. Somos o barómetro do consumidor angolano. Estamos no centro da cidade, Mutemba, Luanda, para atender Angola e o mundo. Conecte-nos. WhatsApp 990 736 044 ou ligar ao 943
593 368. E-mail geral@wimangal.al. Site www.wimangal.al. Wimangal, o seu negócio não tem fronteiras. De volta à Rádio 20, hoje o meu entrevistado é o Mos Khalifa, já amigo da rádio, está aqui conosco para analisarmos algumas situações atual do país. Já há muito bom tempo que ele não vem cá, mas sempre que pode vem, tá? E Mos Khalifa, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em tê-lo aqui, bem-vindo mais uma vez. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o soberano do dia do juízo final. Negrão, ngassa kidila, pela oportunidade que sempre não é só direcionados ao Mos Khalifa, mas também a todos os angolanos que esforçam buscar uma abordagem diversificada, já que cada vez que o Mos Khalifa vem aqui, os angolanos, por serem instruídos a não discernir por cima do que ouvem, mas apenas rejeitam. Então, estou mais aqui mais uma vez para trazer uma abordagem que talvez serei pré-irracional, criticado, mas é compreensível, porque eu sei a situação em que nós angolanos fomos colocados. A lavagem cerebral, a manipulação, a escravidão mental é extensivo. Mas vou dizer algo para que os angolanos possam pegar isso não para pré-aceitar nem rejeitar, mas refletirem profundamente. Deus, o Criador do Universo, seria extremamente injusto se ficasse do lado do povo. Há aquele ditado que dizem que a voz de Deus, ou a voz do povo, é a voz de Deus. Mas não é verdade, porque o povo tem um comportamento satânico, um comportamento luciferiano. Então Deus seria injusto, extremamente injusto, se ficasse do lado de um povo que faz da imoralidade, promiscuidade, futilidade e até de idolatria uma divindade ao seu lado. Porque há uma palavra na Bíblia, em Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: não só do pão vive o homem. Eu acho que o angolano precisa compreender isso. Não só ir na igreja cantar ou dançar kuduro, porque o que se faz na igreja é dançar kuduro. Não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca do Criador do Universo. Acredito fielmente aqueles que são pan-africanistas, que são afrocentrados, que acreditam nas crenças de matriz africana, vão dizer que não. Mas esta palavra é a Bíblia não é um livro africano. Primeiro, o nosso corpo, ele acaba confirmando sobre o que a Bíblia fala nesses aspectos. Nós somos matéria e também temos alma. Então, quando a Bíblia fala que não só do pão vive o homem, o pão representa a nutrição física, mas também da palavra que vem do Criador do Universo. Então, representa a nutrição espiritual. Esta nutrição espiritual concede ao ser humano aquilo que a Bíblia também nos diz. O ser humano peca não por falta de pão, não por falta de dinheiro, mas por falta de conhecimento. Então, o angolano peca por quê? O angolano erra por quê? Por falta de conhecimento? Não. Porque o angolano ignora, às vezes, certas pessoas que trazem um conhecimento. Eles predesqualificam, eles rejeitam. Por quê? Porque não é agradável sobre o seu comportamento imoral cultural. É mais ou menos assim. Então eu recomendo o angolano, antes de criticar, que é normal, eu aceito as críticas, mas refletem primeiro, antes da pré-irracional crítica direcionada ao Mos Khalifa. Bem, você obviamente, certamente acompanhou nas redes sociais, certo. Ou seja, vou fazer diferente essa pergunta. O que é que tens a dizer sobre a Associação Brasileira Zuzo, que tem ajudado aqui no Panguila? Primeiro, os angolanos. Eu vou, antes de responder isso, vou aqui fazer um acréscimo. As pessoas me questionam, mas de que lado está o Mos Khalifa? De que lado o Mos Khalifa está? Eu acho que as pessoas que fazem esse questionamento demonstram que não há inteligência nesses seres. Porque os lados que as pessoas querem que eu esteja é que produzem a imoralidade, a promiscuidade, a futilidade e a corrupção. E muitas vezes a ocultação da informação.
As suas perguntas, mas o Mos Khalifa está do lado da UNITA. Como é que eu estarei ao lado da UNITA se oculta a informação? Mas o Mos Khalifa está do lado do MPLA. Como é que eu estarei do lado do MPLA se o MPLA produz a degradação? Como é que também vou estar ao lado de um povo que tem sonho, deseja desfrutar desta imoralidade que esses dois partidos apresentam? Então, para quem não sabia e pretende saber, o Mos Khalifa não é a verdade, mas tento me esforçar a estar ao lado da verdade. É aí onde as pessoas sentem-se tão mal quando eu tento descrever a verdade, como eu vou dizer aqui, né? Indo já na pergunta que você fez sobre ajuda, né? Que os brasileiros, eu gosto até de dizer os brancos, porque não é só os brasileiros que vieram trazer essa manipulação, mais uma vez. Mas por que manipulação? Entendem? Estamos a ver no TikTok que os angolanos se dividiram, estão divididos. Logo os brancos conseguiram mais uma vez perceber que por causa de comida, fezes, né? Fezes, nós conseguimos dividir os africanos. Por causa de fezes, os africanos se dividem. E qual é a intenção de querer dividir os africanos? Porque nós temos que compreender, meu irmão, a África tem o que os brancos precisam para a sua subsistência. A África tem o que faz o branco viver bem. E os brancos nunca realmente vão deixar os pretos em paz, enquanto nós pretos não se esforçar para se posicionar como ser humano. O Mos Khalifa, se a África fecha as suas portas para a Europa e a América, o que será desses países? Ela volta a ser o que era no passado. O que era? Uma floresta de canibais. Uma degradação tremenda. Uma destruição tremenda. Um conflito de matarem uns aos outros. Porque nós sabemos que a Europa ficou 2000 anos matarem-se uns aos outros. Só depois que eles pensaram em matar africano que os europeus deixaram de matar uns aos outros. Mas cada vez que o africano está tentando acordar, como Burkina Faso e alguns movimentos de consciência negra, a Europa está a voltar a ter este conflito que nós estamos vendo na Ucrânia, com a Rússia, a Palestina, Israel. Quer dizer, o que eles são, que é a cultura deles de matar, assassinar uns aos outros por causa de comida, está a voltar. Então, o que nós angolanos temos que compreender... Voltando à pergunta que eu fiz da Associação Suso. Eu vou começar a partir do Brasil. Todos os brasileiros sabem que a Angola é um país miserável, e não só a África no geral. Todos os brasileiros têm esta informação. Então, cada brasileiro que vem aqui fingindo que não sabia, como aquelas moças estavam dizendo, não, eles não têm isso, não têm aquilo. Isto é uma manipulação para dar uma falsa percepção que eles nunca receberam esta informação lá no Brasil, que Angola é um país miserável. Mas por que o Brasil fazia isso ou faz isso até hoje? Vivendo lá, eu consegui perceber que o brasileiro branco nunca quis que o brasileiro negro ou afrodescendência percebesse o que é a África. Então, mostrando somente a pobreza da África, a miséria da Angola, foi destruído realmente a paixão do preto brasileiro querer um dia voltar para a África, do preto brasileiro querer conhecer o seu país. Então, quando nós chegamos lá, nós já somos recebidos como gente faminto, gente miserável. Por mais que você mostre a diferença, você não é pré-aceitado, porque eles já cresceram vendo a imagem que nós somos extremamente miseráveis. E aqueles angolanos que para lá vão, fazem compras avultadas, gastam dinheiros avultados, somas avultadas de dinheiro, boa vida, ainda assim também são vistos como famintos, pobres desgraçados, como você está aqui a dizer. Mas esses brasileiros que vão lá para gastar milhões, angolanos que vão lá para gastar milhões, os brasileiros sabem que vem da elite angolana que produzem uma corrupção. Mas eles escondem que esta corrupção não nasce dos líderes africanos, ele nasce da Europa. Porque é a Europa que coloca os presidentes africanos na desgovernação dos países africanos. Nós africanos não queremos aceitar isso. Nós africanos estamos a fugir, a aceitar isso. Não é os líderes africanos que tomam a iniciativa a ter corrupção, porque se a Europa quiser acabar com a corrupção em Angola, eles terminam com isso. Mas também vai ser uma degradação para a Europa terminar com a corrupção em África. Por quê? O dinheiro é tirado daqui e é levado para lá. E esse dinheiro nos bancos europeus acaba circulando dentro da Europa para
satisfação para o europeu. Então, esta miséria ou esta fome que circula realmente... Se realmente estes dinheiros que são enviados por corruptos de África para a Europa são usados pelos próprios europeus, como você diz, eles necessitam desse dinheiro, como você diz, por que depois prender esse corrupto se está a fazer uma coisa boa para eles? Prender corrupto. Sim, por que depois este corrupto... Quando a Europa quer dar uma falsa percepção que não concorda com a corrupção que pratica-se nos países africanos. Vamos lá, a maioria dos parlamentares africanos são corruptos. Como eu provar isso? É a tremenda fome, a tremenda miséria, a tremenda degradação. Aonde que esses parlamentares vão? Não vão na Europa? Vão na Europa. Não teve agora a conferência que se fez aqui em Angola? Quantos parlamentares brancos vieram aqui lidar com corruptos do MPLA e corruptos da UNITA? Será que eles não sabem que esse governo é de corrupto? Sabem, mas quando eles querem dar uma falsa percepção a nós, que estamos na ignorância, não temos percepção, eles prendem lá para dizer que a Europa não aceita, está a caçar aquele parlamentar. Isso é para dar uma falsa percepção aos africanos. E os africanos aplaudem, achando que não, o europeu está a combater alguns corruptos ou a corrupção dentro da África. Esta corrupção que circula em África é produzida pelas políticas internacionais, pelos tribunais internacionais. No dia que os tribunais internacionais ditam regras em países africanos, é só quando a Europa dizer não vamos permitir que nenhum dinheiro de líderes africanos entram aqui. A África desenvolve. Mesmo que os líderes africanos, por exemplo, no tempo da Isabel, no tempo lá do José Eduardo dos Santos, havia corrupção de forma extensiva. Mas vocês dizem que o país estava bem. Tinha dinheiro em circulação, tinha alimentação. Por quê? Porque o dinheiro era tirado do cofre do Estado e circulava entre nós. Então, como o dinheiro não saía do país em alta escala, produzia coisas boas para nós. Então, quando o dinheiro é tirado daqui, levado para a Europa, beneficia os europeus, não a nós mesmos. Então, quer dizer o quê? Que o dinheiro da corrupção, se gira dentro da Angola, ainda beneficia o angolano. Então, para o europeu, é bom que esse dinheiro vai para a Europa. Por isso é que eles dizem, então, se o europeu quiser acabar com a corrupção, é só não permitir que o dinheiro entre nos bancos europeus. Pronto, esses parlamentares vão fazer esse dinheiro circular aqui dentro. Então esses parlamentares vão fazer investimento aqui dentro, que vai gerar emprego aqui dentro, vai gerar muita coisa aqui dentro, vai ter muita coisa. Da mesma forma que construíram o Quero, esse supermercado veio com dinheiro da corrupção. Mas esse Quero está a gerar emprego, não está? Tá, então o europeu não quer que a corrupção nos países africanos termine. Por isso que cada vez que aparece um africano que quer fazer do africano aquilo que nossos avós sonharam, quem mata é branco. Voltando para o assunto da Associação Zuzu, não estás a terminar até agora. A Associação Zuzu, na realidade, o angolano tem que compreender que tem certas ajudas que precisam de miséria para que ela possa existir. Então, o homem branco não quer sair de África. O homem branco não quer se livrar da África. Nós estamos a falar da ajuda da Zuzu. Vamos lá, a ONU. O que é a ONU? A ONU é uma organização global que produz guerra para vender guerra para vender paz. Sabe quantos bilhões nós gastamos para pagar a ONU sobre a paz? A Cruz Vermelha, estamos a falar da Zuzu, coisas pequenas. O que a Cruz Vermelha faz? Produz doenças em laboratório, espalha nos países africanos para vender remédio. Estás a compreender? O que a democracia faz? A democracia vem aqui para nos fazer conflitar uns aos outros. Um sistema político que não tem nada a ver com a nossa realidade. Por quê? Porque nós africanos temos princípios, temos moral, temos educação. Nós viemos de famílias que nos ditam regras. Nossas famílias ditam regras, nossos pais ditam regras. Pronto, você já cresce numa família com as regras são ditadas e te entregam num estado que diz você faz o que quiser. Como é que eu vou lidar com um Estado que diz que você tem que fazer o que quiser, vive como você quer viver, se eu vim de uma educação cheia de regras? Eu deveria viver dentro de um Estado cheio de... Tem regras, tem valores, tem princípio para poder adequar com a educação que eu recebi. Então o europeu traz aqui a democracia. E nós, que estamos no estágio de macaco, achamos isso normal. Estás a compreender? Então, existem muitas organizações dos direitos humanos, que nós falamos de organizações dos direitos humanos. Como é que as organizações dos direitos humanos sobrevivem? É preciso que crie a degradação na sociedade humana para legitimar realmente a organização dos direitos humanos. É a mesma coisa que este programa das brasileiras que estão a vir aqui realmente trazem para nos iludir. Por quê? Vamos lá. Nós crescemos. Por que nós temos tanta paixão aos brancos?
A gente não está a entender que a escravidão não foi só tirar negro de África, mas também fez uma lavagem cerebral e delimitou a nossa capacidade de compreensão espiritual. Os brancos fizeram isso. É como se fosse você bebe cerveja hoje. Daqui 2 dias você ainda terá a ressaca e terá problema no sangue sobre o álcool. Então nós não podemos pensar que os brancos se foram e a escravidão terminou. Só que o negro doméstico pensa assim, achando que os problemas que circulam aqui já não tem nada a ver com os brancos, tem a ver com a responsabilidade administrativa dos pretos. Só que esses pretos receberam instrução de subserviência aos brancos. Eu quero entender, Moscalifa, onde é que está a escravidão? Aí, onde é que está a malícia? O que é que está por detrás disso, se há alguma coisa por trás? Onde é que está a malícia desta Associação Zuzu Brasileira, destes brasileiros que vêm cá ajudar os angolanos que precisam de ajuda? Onde é que está essa maldade? Onde é que está isso? Não, vocês não estão a entender. Eles querem matar a nossa soberania. Eles querem matar a nossa autonomia. Eles querem matar a nossa autoaceitação. Eles querem matar a nossa auto-unificação. Vocês não vão entender assim. É tipo as mães angolanas. Quando você casa com uma angolana preta e que trata bem a sua sogra, a sogra angolana não valoriza às vezes. Por quê? Porque é escura, como ela mesma. Entende? Mas se você casa aqui em Angola com uma mulher branca ou muito mulata e não respeita a sogra e não faz aquilo que agrada o marido, ainda assim os cunhados negros idolatram essa branca. Ainda assim a sogra escura idolatra essa branca. Por quê? Porque eles acreditam que o branco é um ser abençoado por Deus. Eles acreditam que o branco é um ser privilegiado. Estás a compreender? Então nós não estamos a entender. Mas aí não tem uma questão de ser ajuda dos brasileiros, não é uma questão de ser branco ou preto. Não, é uma questão de ajuda para pessoas que estão a precisar. Vou lá dizer, quando nós se livramos da independência... Por exemplo, angolanos que saiam daqui, vão para o Brasil ajudar, angolanos pretos saiam daqui, vão para o Brasil ajudar as pessoas necessitadas lá no Brasil, como é que serão recebidos? Você viveu lá? Vamos lá. Quando o Di Macedo entraram aqui para ajudar o angolano a espiritualidade, o que aconteceu? Não vieram também aqui ajudar? Não conseguiram fazer uma escravidão espiritual? Não degradou? Agora vocês acordaram, né? Ficaram espertos, agora estão a criar vossas igrejas. Tá se entender? Quantos angolanos famosos, cantores, ajudam, fazem doação, mas eles não aparecem, mas eles não divulgam. E vocês não valorizam. Por quê? Porque ele é escuro, ele é gorila, tipo nós. Quando os brancos realmente conseguem pensar, manipular os africanos, mas vamos levar comida. Comida é como se fosse um bode expiatório só para enganar. Porque eles vão falar, não, está a ajudar, está a ajudar, está a ajudar. Mas nós começamos agora a falar, não, são brancos e são brasileiros. Por quê? Porque nós fomos doutrinados a ser subserviente ao branco. Nós fomos manipulados a achar que o que os brancos estão a fazer é coisa normal. Não, os brancos sabem que não é normal. Os brancos sabem que aquilo é uma agenda. Os brancos sabem que aquilo é um grande trabalho que está a se fazer para fazer que o angolano nunca se desperta. A China teve tanto problema. Por que os brancos não foram lá ajudar? Porque o chinês nunca pensou só em comida. O chinês pensou em construir nação. Tá se entender? E muitas vezes quando a ajuda vem, ela é muito mais perigosa do que não vir. Vou te mostrar por quê. Quando um povo começa a viver de muita ajuda, ele perde o espírito de lutar por si mesmo. Ele perde a vontade de se defender por si mesmo. É isso que os brancos fazem. Primeiro eles colocam líderes africanos para produzir a fome. Prestem atenção. Eles metem líderes africanos no poder para produzir a fome. E esta fome é para matar a capacidade do raciocínio do africano. E o africano sem discernimento, quando vê o branco trazer fezes em forma de comida, ele recebe. E quando há um preto que consegue perceber a ideia subliminar por baixo disso, começa então a dizer, e o negro doméstico que só pensa fezes em forma de comida, começa a dizer, é só uma ajuda, é só uma ajuda. O que tem a ver com ajuda? Como o irmão está a explicar aqui. Eu que vivi no Brasil, Brasil tem pobreza que você não tem noção. Brasil tem famílias que comem no lixo, dormem no lixo. Eu, por exemplo, vivo na Rachuelo, no centro do Rio de Janeiro. Se você ir na Rio Branco e na Presidente Vargas, lá quando dá 18, você vai ver família. Eu estou a falar família, eu não estou a falar um brasileiro, 2 brasileiros ou uma mulher. Estou a falar famílias brasileiras. Dormem na rua.
Mãe, criança e filho não têm o que comer. Tem famílias brasileiras que vivem no lixo. Então, se você realmente quer ajudar, ajuda primeiro lá, por que não? Eles querem vir aqui porque o Brasil perdeu esta oportunidade de manipular o angolano a partir das novelas. Mas, espera só, ajudar primeiro lá, aquilo é uma associação com foco internacional. Não vai ajudar no Brasil, vai ajudar aqui, ali, África, América e tudo isso. Ou seja, no Brasil não é o único país que tem pessoas que precisam de ajuda. Então aquilo vai se expandindo do Brasil para o mundo. Penso que é esse o objetivo. Por que pensa-se que só deve ajudar o Brasil e não ajudar mais outros países? Não, não é isso não. O que eu estou aqui a explicar, eu acho que, eu sempre disse que o angolano precisa ter um líder. O líder não é aquele que fala só o que vê com as vistas, mas aquilo que vem do discernimento. E o que vem do discernimento, às vezes, é uma forma predestinada, e muitos não vão compreender. O que nós temos que compreender, eu estou a dizer, os brancos estavam aqui, nos escravizaram durante 500 anos, e eles querem se manter aqui. E uma das formas de se manter aqui é produzir exército. Vamos falar de cesta básica. O angolano não está a compreender. Por que o branco quer ser o produtor da alimentação para nós? Isso é bom? Vocês falam, não é só comida, é só comida. Quando os brancos vêm aqui para produzir alimento, não é para nos alimentar, é para criar problemas, para criar doenças. Vocês não entendem assim. De que forma? Porque não entendo. De que forma? Sobre as questões químicas, porque tem várias armas. Por exemplo, na sociedade moderna que nós vivemos, as armas já não são bélicas, é químico. Por exemplo, uma vacina. Tem doenças que está a se produzir aqui, está a vir em forma de vacina. E nós, em Racional, concordamos. Por quê? Porque o branco primeiro produz a doença e joga. E quando a enfermidade chega, ele vem com a vacina. Você vai lhe pré-aceitar porque ele está a trazer a cura. Não, mas você não entende que ele trouxe primeiro a doença. Não se está entendendo? Então, o que eu estou aqui a dizer? O branco trouxe primeiro a fome. Mas como assim, moço Califa? Se o MPLA que está a governar são escuros. Não, o MPLA só está aí. Porque o MPLA é uma empresa dos brancos que foi deixado aí em época colonial. Para quê? Para produzir a fome. E a fome tira a capacidade do raciocínio, tira a capacidade do intelecto, tem a capacidade de percepção. Tira tudo isso de um ser humano. E quando o ser humano fica sem isso, tem deficiência de compreender o outro preto igual. E vai só trazer esse discurso. Mas é comida, ele está a falar de comida, está a ajudar, é apenas comida. Sim. Mas por que vocês estão tão preocupados em falar sobre branco e trazer vários programas falar sobre os brancos? Mas eu nunca vi vocês me chamarem para um programa para falar dos cantores angolanos. Tem lá um culturista, eu acho, Croquicuia, né? Eu acho que o nome é esse. Quantas vezes ele faz isso? No alto escalão. Quantas vezes? Vocês não chamam para falar sobre isso. Vocês não convocam para falar sobre isso. Porque nós achamos que quando o branco faz é uma divindade e quando o negro faz é uma maldição. É isso que nós pensamos. O problema está no branco ou está na ajuda? Não, o problema não está na ajuda. O problema está na tendência em que o branco faz nessa ajuda. O branco é tendencioso, eu estou a falar. Porque eu vivo lá. Qual é a tendência que você viu nessas ajudas? É voltar em África e controlarem os africanos, governarem os africanos. Esta é a tendência. Okay. O brasileiro já entrou aqui de forma religiosa e consoante o tempo viram que os africanos ficaram espertos, foram expulsos. Agora estão a vir com uma outra estratégia. Por quê? Porque Portugal e Brasil, por falar em língua portuguesa, são os países que realmente são empurrados pela ONU, pelas grandes corporações, para induzir o Angola a se manter na estupidez e na burrice. E o que eu estava aqui a dizer no início, por exemplo... Vai falar, mas eu quero fazer-te uma pergunta rápido. Se for angolanos pretos a saírem daqui para o Brasil a prestar lá ajuda às pessoas necessitadas, como é que serão recebidas? Como é que serão recebidos esses angolanos lá? O brasileiro vai te dizer assim, por que tu não vai lá para o teu país primeiro, Angola? Pô, lá na África, porque o que disse, eles receberam toda essa instrução. Pô, Angola, lá os caras estão a passar fome. Por que tu não vai lá fazer no teu país? Entende? Eles falam assim, pô, vai ajudar o teu país primeiro, cara. Lá estão passando miséria, muita miséria. Como é que tu vem para aqui? Então o branco já consegue perceber que você é tendencioso, que você quer vender uma imagem negativa. Vou só explicar uma coisa. Todo brasileiro que vive fora do Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, não gosta da forma que falam do Brasil. Porque o que o Brasil é passado lá fora? Por exemplo, um país de carnaval, um país do futebol, um país de prostituição. E o Brasil não é só isso.
Brasil não é só um país de prostituição, um país de carnaval, um país de futebol, um país de samba. Brasil não é só isso. Tem muita coisa que se faz no Brasil que não vendem lá fora. Mas quem vendeu essa imagem do Brasil, um país de prostituição, de Copacabana, as mulheres de calcinha, de sunga, é o judeu, porque quem controla a imprensa brasileira são os judeus sionistas. Estás a compreender? Pegou essa imagem e vendeu sobre o Brasil. E o Brasil, quando está lá dentro, não compreende muitas vezes isso. Logo, quando realmente sai do Brasil, vai para Portugal, os portugueses e os angolanos têm essa imagem que o Brasil é um país de carnaval, um país de futebol, um país de prostituição. O brasileiro não se sente bem quando falam assim do seu país. Okay. Tá? Ele não se sente bem porque ele sabe que o seu país não é só isso. Da mesma forma que o angolano que discerne, que raciocina, não se sente bem quando está no Brasil e falam que o seu continente é só de miséria. Porque nós que nascemos aqui sabemos que o nosso continente não é só de miséria. Mas o angolano que está no estágio de macaco, na subservência aos brancos, que cujo sonho dele é ter um filho mulato que não é parecido com ele para se justificar perante a família dele, que venceu na vida, quando chega no Brasil, ele não tem esse pensamento. Quando o Brasil fala, você veio da fome. Por que que a imprensa brasileira não mostra as coisas boas de África? Eu já disse, é porque o preto brasileiro, né, para poder odiar a África ou detestar a África, ele tem que consumir só a imagem negativa da África. Isso é um trabalho que o Brasil fez ao longo da história. Então, as crianças pretas brasileiras foram consumindo essa imagem vindo do Brasil, na imprensa brasileira. Isso matou a criatividade, isso matou o incentivo, porque as pessoas têm que ver, têm que ter raiz. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Quem eu sou eu? Por que eu sou afrodescendente? Então, para o preto brasileiro, aceitar o branco, ou venerar o branco, ou para as pretas brasileiras poderem casar com o branco, porque também foi a política do Brasil. O Brasil tem uma política de exterminar, com quem diz, reduzir ou exterminar o povo preto. O que o Brasil fez? O Brasil não fez isso com armamento no início, mas ele fez com casamento interracial. Então, para você fazer que a mulher negra possa detestar o homem negro, você tem que mostrar as partes podres de um continente em forma de destruição mental. Essa mulher negra brasileira vai só buscar homem branco, da mesma forma que está a acontecer aqui. Eles estão a mostrar os brancos fazer ajuda para nos dar falsa percepção que nós angolanos não temos sentimento, nós não temos empatia para ajudar uns aos outros, enquanto que tem artistas que fazem aqui no alto escalão. Então o branco não está a brincar, o branco sabe que temos que alterar, sofisticar a forma de armamento. Como eu disse, vacina é armamento. Não sei se estás a compreender. Alimentação que tem químico. Esses leites que estão a dar nas crianças tem químico e que vão ser os problemas, as doenças que vão surgir muito depois. E nós que não temos uma indústria tão forte na medicina para estancar isso, nós vamos sempre confiar nos brancos. E os brancos, quando começar a trazer esse remédio para remediar, sempre vão levar nosso dinheiro. Porque é uma das formas dos brancos realmente extrair o nosso dinheiro. E para isso tem que fazer que nós, angolanos, achamos que toda ação em que o branco faz aqui é bem-vindo, é aceitável. Está entendido? Como é que a Angola deve se livrar disso? Angola tem que se livrar disso quando tiver um líder que tem medo da punição do divino e que tem coragem de expressar a verdade. Eu não vejo isso no MPLA, eu não vejo isso nos pastores angolanos, eu não vejo isso também nos líderes da UNITA. Porque no meu ponto de vista, uma oposição não tem que se opor só contra a má administração, mas também contra a ignorância que está enraizada na mente de um povo. Por exemplo, nós estamos a ver muitos ativistas a concordarem com o Ventura. Ventura diz, vamos trazer aqui a Interpol ou a organização da ANATO para caçar, né? O Ventura diz, para caçar o João Lourenço. E nós, pretos, estamos a aceitar que um branco português tem que vir aqui para caçar líderes pretos, porque o nosso líder preto está a cometer corrupção. Só que a gente não entende que essa corrupção é traçada pelos brancos que colocam João Lourenço na desgovernação de Angola. Então é só para você ver que nós não nos autoaceitamos, não nos autoamamos. Se não tiver um líder que tem coragem para fazer que esse povo saia desta inconsciência coletiva que se plantou ao longo da história, esse povo não vai a lugar nenhum.
Este povo não vai sair da situação que se encontra. Então é preciso que haja um líder que tenha medo do castigo do Criador do universo e que tenha coragem de falar a verdade, sem medo de perder a vida. Aí vai sim libertar a mente deste povo angolano. Ok. Discurso do presidente da República, João Lourenço, sobre o futuro da liderança do partido MPLA. É assim, meus irmãos. É uma vergonha. Eu vou falar até... Vocês já sabem. Vocês sabem. Eu não sei porque falam mais sobre o MPLA. Vocês sabem que o MPLA é induzido pelos brancos para governar mal neste país. E o MPLA está a fazer o serviço que os brancos querem. Vocês sabem que o MPLA não vai sair daí. Eu acho que... Eu às vezes não entendo esse... Desculpa por expressão. Esses ativistas eu não lhes entendo. Eu não lhes entendo às vezes. Se eles querem despertar este povo ou eles querem brincar com este povo. Eu não sei se o irmão me permite colocar novamente a voz do Mano Abel aqui. É sua voz. Para poder dar a descrição sobre... Não vou permitir porque você já colocou uma vez, mas eu sei que trata-se que foram depois das eleições houve negociações, é isso? Este problema que não só os ativistas, mas até também os programas começam a fugir. Não querem aceitar ouvir isso. Não põe isso. Então significa... Não temos problemas quanto a isso. É porque seria repetitivo. Não é repetitivo. Sabe por quê? Porque nós vimos os parlamentares da UNITA virem aqui várias vezes, que também é repetitivo, não sei se não me entende. Meter o áudio. Mas isso não é para o Moço Califa. Pode meter o áudio. Não é para o Moço Califa. Para aproveitarmos certo, o tempo. Mas não é para o Moço Califa. Eu quero mostrar que a solução do problema está a ser vendido. A UNITA está a vender a solução do problema. Pode meter o áudio, Moço Califa. Quando o Abel Sivucu diz que há pressão internacional, minha gente, significa que o MPLA só está ali com o consentimento da UNITA. E se a gente não falar isso, não vamos ajudar a UNITA a se comportar como oposição. Olha só. O ACJ, você falou sobre João Lourenço. João Lourenço está a cometer erros graves. Eu te fiz uma pergunta sobre o João Lourenço e você não respondeu. Eu estou a responder, só que eu não vou responder na vertente de como você quer que eu responda. Eu vou responder. Vamos lá. O ACJ diz que a UNITA é um partido forte no tempo e no espaço. É o maior partido e muitas vezes desqualifica certos partidos que estão a surgir. Não é assim? Bonito. O que é que ele está a dizer? Está a querer, mais uma vez, unificar esses partidos para fazer uma força para tirar o MPLA. Essa forma demonstra que a UNITA é um partido fraco, porque se a UNITA sozinho consegue remover o MPLA, não é preciso realmente que convoque essa unificação. Mentira. Então, essa unificação é que vai fazer a UNITA forte. Mas isso já se fez em 2022. Os ativistas, que são os gangsta, dentro e fora de Angola, os luatiberãos, todos eles, o povo angolano, se juntou com a UNITA para remover o MPLA. Na urna, a UNITA diz que venceu as eleições. Bonito. Por que você não está a governar? Justifica, nos explica para a gente entender. O que todos os ativistas, todos os programas estão a dizer? É fraude eleitoral. É fraude eleitoral. Então, quem está a enganar o povo? Não é só a UNITA. Até os programas, os ativistas estão a enganar o povo. É aí que o MPLA se sente tão confortável dar aquele tipo de discurso e aquele tipo de bebedeira no quilamba. É aí que o João Lourenço sente-se que essa gente não está pronto para dizer a verdade a este povo. Então, mais uma vez, eles vão pré-concordar nas eleições de 2027. Então, quando as pessoas dizem não fala da oposição, fala do MPLA, porque o MPLA é que está a governar, sim. Mas nós já sabemos que o MPLA não está a governar como devia. Você sabe, eu sei, as crianças, todo mundo sabe disso. Mas temos que cobrar quem? A oposição, que realmente diz que vai trazer a solução. O que aconteceu? Ninguém quer falar. Os ativistas dizem, mas o Mano Abel deu a prova. Agora, é uma vergonha e é uma traição se o Mano Abel também se juntar de novo com a UNITA, fazer uma coligação.
Porque se o Mano Abel é que diz que foi uma pressão internacional, você, Mano Abel, não tem vergonha para se unificar mais com a UNITA, você também é um traidor, Mano Abel. E se o Mano Abel disse isso, e todos os partidos, esse de Luiz de Castro, PL, ouviram isso, vão se juntar mais com a UNITA? Então, se dessa vez a UNITA não chegar, significa que todos eles traíram os angolanos. E não só a UNITA. Porque eles vão unificar-se com a UNITA. É aí que nós temos que falar para fazer que esse país saia da situação que se encontra. É mais ou menos isso. Mas eu entendo por não passar, porque eu já passei num outro programa. Não, você também já passou aqui. Eu já passei aqui. Não, já, aqui não passei. Já passaste aqui? Não passei. Olha, eu lhe digo que essa é a terceira entrevista que você fala sobre isso. Falar sobre, não, mas falaste passar o áudio ainda, não. Falaste e mesmo passando o áudio. Não, não passei. Você passou? Não passou. Eu Tudo tenho bem, certeza pronto. absoluta rever, que eu não passei. Rever, falei sobre o assunto e já mostrei um áudio do Sapinhal uma vez que eu vim aqui curtinho, mas não falei na este entrevista. vídeo do Abel Chirucuvuco já passou, já passaste sim. Se tiver alguma disponibilidade, rever as nossas entrevistas e vai ver que já passou. Tá certo. Mas sobre o discurso do presidente não me disse. Quando o presidente não, estamos a falar mais quando o presidente diz que quem deve substituir é alguém que tem que estar fresco, não pode chegar cansado, ofegante. Mas está errado. Mas me disse ainda assim, aí vai falar, essa aqui já se vendeu. Vamos ser também inteligentes, nós somos jovens. O João Lourenço está dizendo que ele está fraco, está cansado. E não só na forma de governação, até na forma de andar. Até na forma de falar, até na forma de perceber os problemas. O discernimento, consoante o tempo, vai enfraquecendo. Então o homem está a dizer a verdade. Não posso colocar um cara mais fraco do que eu. Falou errado. Mas vai colocar quem? Nandô? Vai colocar quem? Mas em contrapartida, o presidente disse que caso a Constituição permitisse, ele continuava. Mas caso, como não... Entendem assim? Eu acho que as pessoas estão insistindo muito achando que o João Lourenço vai fazer o terceiro mandato, né? É isso que as pessoas estão a falar. O João Lourenço é muito esperto, eu já disse aqui uma vez. Você não disse uma vez só, você já disse mais de 3 vezes. O João Lourenço vai sair bem. Vai sair bem e vai viver aqui dentro. O João Lourenço não vai ter esses problemas, o que aconteceu com José Eduardo dos Santos. Porque o João Lourenço é muito esperto. Vocês pensam que a arrogância do João Lourenço é como se fosse que também tem orgulho de prevalecer no poder por muito tempo. Não, o João Lourenço não tem isso. O João Lourenço dá para ver que é um homem que gosta de desfrutar a vida. O João Lourenço gosta de comer bem. Dá para ver como ele senta. Ele não senta como líder. Ele senta como rico, assim. Então, pessoas assim tem tanto dinheiro para desfrutar e só vai desfrutar isso muito bem fora da gestão. E o João Lourenço não vai querer que os filhos deles passem a mesma situação que os filhos do José Eduardo dos Santos. Porque o José Eduardo dos Santos não era inteligente. Então quando o João Lourenço fala, tem que ser alguém, um jovem. Então não somos nós jovens que falamos que tem que ser jovem. Mas se é alguém que o João Lourenço vai controlar, vai colocar para depois o controlar, é o que o João Lourenço vai fazer. Porque o MPLA é o partido MPLA. Então eu acho que o MPLA sempre ajudou este povo a entender que o MPLA é um partido de arrogante. Mas nós é que queremos insistir. Que o MPLA é um partido de corrupto. Nós queremos insistir que o MPLA tem que ser diferente. Mas por quê? O MPLA está cansado a nos mostrar. Não temos empatia. Nós somos arrogantes. Nós não somos partido. Não somos Estado deste país, porque nós é que pagamos salário a todos os partidos políticos. O MPLA está cansado de mostrar isso. Mas nós é que queremos que o MPLA tem que mudar, o MPLA tem que se reeducar, o MPLA não tem que nada. O MPLA tem que sair, o MPLA tem que descansar. Agora, é uma derrota para a UNITA quando realmente o povo vai no quilamba. Isso é uma vergonha. Em plena fome, o povo está indo no quilamba. Mas o povo foi no quilamba por quê? Vocês não vão entender, porque a UNITA incentivou os angolanos a ir no quilamba. Vocês sabem disso? De que forma? Por isso que eu falo discernimento, e um líder tem que ter discernimento. Quando a UNITA começa a dizer, o povo está com fome, o povo está com fome, esse discurso fome é que fica só na mente do povo. E quem tem fome tem que procurar quê? Tem que procurar comida. É aí onde o João Lourenço colocaram boi e cerveja. Você tem que colocar na mente de um povo
que um povo não tem que lutar por comida, mas pela honra. A UNITA não fala sobre honra. A UNITA não fala sobre princípio, sobre valor. Ele estimula o angolano ter a mentalidade só fome, achando que a vida se baseia só na fome, que as lutas é fome. Então, se nós temos fome, vou lá, não, a UNITA tem que dizer, a fome tem que existir, para que esse povo se levanta das cinzas e comece a lutar, para que esse povo se revolta e que a fome seja um combustível para nos livrar dessa situação, mas não é assim. Agora, esse discurso de fome é agradável, que é discurso populista, que eu também poderia fazer. O povo está como os ativistas fazem. Mas tem que ter um líder. Um líder não pode só ver com as vistas, ele vê com discernimento. E muitas vezes esse líder não é compreendido às massas, porque as massas foram acostumadas a ouvir discurso de comida. E comida é fezes. Por isso nós temos aqui os malhanos, os sené, os muçulmanos corruptos. Controlaram nosso supermercado, controlaram nossos bairros, porque nós somos um povo animal. Porque o animal é que come e dorme. Nós não. Nós vimos o estrangeiro fazer e desfazer, a gente não tem empatia, a gente não tem indignação. Como arrancar essa gente daqui? A gente não faz isso. Por isso é que os estrangeiros vêm aqui, vêm com comida. E coitado lá do nosso querido irmão, que também não estão ali entender o seu 4 Pedro. Coitado, não está ali compreender. Ele quer voltar realmente ser como ele nasceu. Mas nós fomos educados a querer ser branco, a tentar ser branco, dúvida. Por isso é que a indústria da paculação em Angola é grande. Isso é uma demonstração que nós não nos aceitamos. Que isso é que todos nós queremos ter mulher mulata, mulher clara. Isso demonstra que nós não nos aceitamos. Por quê? Porque os nossos primeiros líderes foram à busca dos brancos. Nossos primeiros líderes não aceitam. Você, negrão, tem um grande programa aqui. Por que o Estado não investe para isso crescer? Mas não pode crescer, porque você está trazendo o Moço Califa que está a falar a verdade, não vamos te financiar. Você traz aqui gente que ajuda esse país. Eu estou aqui, eu vim aqui a primeira vez. Muito obrigado. Eu não era conhecido, mas as pessoas agora conseguem perceber. Não, Moço Califa, sim senhor, estás de parabéns. Mas pela oportunidade que você acha que isso, eu vou passar na TPA. Não vão deixar passar na TPA. Mas por quê? Para fazer o angolano ser burro, o angolano ser ignorante, o angolano ser estúpido. O angolano achar que o branco é que tem que vir aqui para fazer por nós. Não tem que ser assim, porque eu já vivi na terra dos brancos. Os brancos, na terra deles, não são como vocês pensam. Os brancos não gostam de preto. Isso não é de agora. Os brancos vão matar todos os pretos. Vocês não vão entender isso. Estamos quase no final da nossa entrevista. Muito bem, Moço Califa. O passamento físico de Fernando Dias dos Santos Nandô. Certo. Enfraquece o MPLA? Primeiro, se vivo não enfraquecia o MPLA. Morto não vai enfraquecer o MPLA. Como assim o Agostinho Neto morreu, não enfraqueceu o MPLA. Como o José Eduardo dos Santos morreu, não enfraqueceu o MPLA. Como algumas pessoas de grande porte não enfraqueceram o MPLA. Por quê? O MPLA é um Estado. O MPLA é Estado. O MPLA não é partido. A UNITA sabe disso, só não tem coragem de falar para vocês. A UNITA, o MPLA é Estado. Eu posso andar contigo agora aqui, agora na rua. Eu vou te mostrar. Até pessoa que não tem camisola do MPLA. Vou te falar assim, tudo isso é MPLA. Polícia, militar, tudo isso é MPLA. Você vai dizer, Moço Califa, como assim? Estás a ver quando você anda numa cidade e vê muito prédio? Eu contigo vou te dizer, tá a ver esses prédios? Você vai dizer assim, você vai falar, tá bonito, bem bonito. Eu vou te dizer, isso aqui produz doença, violência. Você vai falar, oh, como assim? Isso é prédio, é casa? Eu disse, não. Quando você realmente concentra as pessoas em apertamento, eles já não comem realmente o que deviam comer. Alimento que tem proteína, que ajuda você a discernir. Eles comem coisa comestível, alimentação industrial, que produz doenças, para que os hospitais fiquem cheios. Está se entender agora? Da mesma forma, num país onde o desemprego é tão alto, a fome é tão elevada, não há indignação, não há revolta, não há manifestações em alta escala. Significa o quê? MPLA. Significa que a presença do MPLA está em volta das pessoas. Porque se o povo angolano se revoltasse, ali era a demonstração
do discurso da UNITA no parlamento. Falando, não, a UNITA está presente. Por quê? Porque o povo na rua está fazendo alguma coisa e é constante. Mas por que não está acontecendo assim? Porque o povo angolano já compreendeu, e que vocês que não querem aceitar, o povo angolano já deu conta que a UNITA é traidora. O povo angolano já deu conta que a UNITA é traidora e sempre foi traidor. Vocês já vão entender isso. A UNITA sempre foi traidora. E se não estamos a passar isso, se não estamos a passar essa situação, é culpa da UNITA. Você vai dizer, mas a UNITA nunca governou. É culpa da UNITA. A ambição do Jonas Savimbi de trair a FENELA para ir na casa dos brancos buscar arma para enfrentar o MPLA nos desgraçou. Porque se o Jonas Savimbi nunca tivesse saído da FENELA e a FENELA terminasse como terminasse, nós nunca podíamos viver esses tantos anos de guerra e essa tanta degradação e tanta estupidez. Mas o MPLA foi esperto, porque é um partido de branco. Conseguiu realmente procurar o gorila mais ambicioso e não mais inteligente, que é o Jonas Savimbi. Vamos armar esse macaco. Porque armando esse macaco vamos fazer guerra durante anos para retardar o desenvolvimento espiritual, intelectual e social. Jonas Savimbi não deu conta disso. E quando ele percebeu, já era tarde, começou a trazer discurso de nacionalista. O que vocês gostam. Eu ponho em primeiro lugar o angolano, no segundo angolano, no terceiro. Já era tarde, porque o Savimbi viu, não, poça. E agora? E agora olha o que eu fiz. Não fiz quase nada. Matei tantas pessoas. Por quê? Para quê? Me diz. Matou tantas pessoas para quê? Não para instalar a democracia. Democracia é satânico. Um dia me chama, vou fazer uma... Vou dar um... O que é democracia? O primeiro democrático na história da humanidade foi Lúcifer, Satanás. Porque quando o Criador ditou regras, Lúcifer disse, não, eu tenho a minha liberdade. Eu tenho a minha forma de escolher, eu não vou obedecer. Isso é que é democracia. A democracia te diz que você tem que casar com homem. Mas as regras de dizem, não, você tem que casar com mulher. Não, eu não quero mulher. Eu quero homem. Eu sou gay. Isso são as democracias, são as liberdades. Deus disse, você não pode consumir álcool porque ela cria danos no teu organismo. Você fala, não, eu quero consumir álcool. É assim as democracias. As democracias produzem fome. Fome que vocês falam tanto. Fome, fome, fome. Mas para quê? Para que essa fome te motiva, você motiva só ir na urna de forma fantasiada na cabeça. Estou a votar, eu sou livre. Não, é a fome que está te falando, vai na urna. E a UNITA sabe disso, poderia dizer para todos nós. É a fome que motiva o povo a ir na urna, porque sem fome não tem voto. Sem fome não tem oposição. Sem fome não tem UNITA. Mas o que a UNITA diz? O povo está com fome. Linguagem manipuladora para você achar que a UNITA está ao teu favor, mas não está ao teu favor. É a mesma coisa que está a fazer com essa Zuzu África. É comida, é ajuda. É comida, é ajuda. É que a UNITA faz no parlamento. É a fome. São linguagens subliminares. E o povo não entende isso. Normas perfeitas para manipulação e lavagem cerebral. Não, a UNITA é bom, está falando da fome. O que seria da UNITA se não houvesse a fome? Mocelif, obrigado pela sua presença na Rádio Ouvinte. Eu tive muito gosto em tê-lo aqui. Muito obrigado pela partilha. Do nosso lado está tudo dito. Estamos já no final mesmo da nossa entrevista. Quer deixar alguma informação? Primeiro, como eu disse no início, para aqueles que às vezes ainda tentam se permitir pela sua própria irracionalidade. Mas de que lado está o Mos Khalifa? Eu não estou do lado do povo, eu não estou do lado da UNITA nem do MPLA. Eu estou do lado da verdade. Porque nem Deus, o Criador do universo, está ao lado do povo. Quem sou eu para estar ao lado do povo? Mas é muito normal, isso é histórico. Nem profeta foi aceito. Porque o maior crime que eles cometeram foi ter falado a verdade nas pessoas. E você vai dizer, e as igrejas não falam a verdade? Não. As igrejas, se falassem a verdade, não teriam popularidade. Se falassem a verdade, não teriam seguidores. A igreja fala aquilo que o povo quer ouvir. A igreja traz aquilo que realmente Deus não perdoa. A idolatria. E colocam isso na cabeça das pessoas quando dizem que Jesus é o próprio Deus. Mas Jesus disse, de mim mesmo nada eu posso fazer. Muito obrigado.
Obrigado, nós, Moço Califa, pela tua participação na Rádio 20 e pelo contributo que traz aqui para nós. Bom regresso a casa, feliz ano novo. Ouvinte, obrigado pela sua presença e audiência do outro lado. Foi aqui a entrevista com o Moço Califa. Tive muito gosto em tê-lo do outro lado. Foi aqui a entrevista. Técnica e seleção musical do seu programa é Milton Júnior, Pinóquio Ciprão nas imagens, Musta, filho da Maria na realização. Paulo Negrão no áudio e no microfone. Boa tarde, feliz ano novo.